Que Deus me los bendiga a todos de maneira rica e abundante. Acá estamos com um vídeo mais para falar acerca do livro del Sr. Obispo Macedo, Gedeón e los 300. En el vídeo anterior hablamos sobre la baja autoestima de Gedeón e hoje hablaremos sobre la señal, porque quando o ángel se apresentou a Gedeón, Gedeón pediu uma señal de que realmente Deus estaria com ele e que aquele ángel de veras, de hecho, venia de parte de Deus. E ele lhe pediu uma señal. E ahorita iremos falar a respeito deste tema, ok? E disse assim, em Jueces capítulo 6, versículo 17, disse assim: Te ruego que se he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tu has hablado comigo. Te ruego que se he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tu has hablado comigo. El pedido de uma señal, el pedido de uma señal del Senhor é uma demonstração de dúvida. O pedido de uma señal del Senhor é uma demonstração de dúvida. É como um contrato firmado por duas partes, confirmado por los testigos e, em cima de todo, certificado por los secretários. Todo muestra la desconfiança de uno com el outro. Nem o aspecto del ángel del Senhor, nem sua conversação com ele, convenceram a Gedeón de que aquele cuja figura era como de humano, havia sido enviado de Deus. Por outra parte, não podemos condená-lo por sua debilidade. Depois de todo, ele não tinha a unção do Espírito Santo e estava bajo la opressão de seus inimigos. A esto se le suma la idolatria que prevaleceu incluso dentro de sua própria casa. Su padre era um seguidor de Baal e de Asera. Então, há de considerar a debilidade, a fraqueza de Gedeón em primeiro lugar, porque ele não havia sido possuído por el Espírito Santo, por el Espírito de Deus. Então, entendemos, não? A debilidade, a fraqueza de ele, a dúvida de ele, porque não tinha el Espírito Santo. E devido à opressão, os problemas, a vida difícil que ele estava tocando a ele e a todo Israel, foi natural, por dizer assim, esta reação de parte de Gedeón, e compreensível, tanto que o anjo não se enojou com ele. Mira o que disse aqui, aí sigue falando assim, mira, em nenhum momento, seu pedido foi tomado como insulto por parte de Deus, considerando a contestação positiva que recebeu, pero bajo que condiciones la señal ocurrió. Es lo que veremos. Pero bajo que condiciones la señal ocurrió. Porque Gedeón não dijo nada mais, dá-me uma señal, como muitas pessoas lo han dicho. Se tu estás comigo, então se Deus está comigo, dá-me uma señal que tu estás comigo. Dá-me uma señal, a ver se de veras, se de hecho estás comigo ou não. Dá-me uma señal, Senhor. Eu quero ver para crer, como Tomás, não? Quer ver para crer. Gedeón pediu uma señal. Sin embargo, mira a que condições. Mira o que disse aqui.
te ruego que não te vayas de aqui hasta que vuelva a ti, e saque minha ofrenda e la ponga delante de ti. Te ruego que não te vayas de aqui hasta que vuelva a ti, e saque minha ofrenda e la ponga delante de ti. Ou seja, Gedeão tinha a consciência, ele sabia que a ofrenda era o elemento, a ofrenda seria o combustível para que Deus se manifestara. Se o ángel era de Deus, venia de parte de Deus, Gedeão tinha a consciência, se é de Deus, então, por meio da ofrenda, através da ofrenda que eu vou a preparar, quedará muito em claro ou em evidência se o ángel é de parte de Deus ou não. A ofrenda foi, em aquele momento, o factor importante, fundamental, para que Gedeão tivesse a segurança, a certeza de que Deus era com ele. Em outras palavras, amigo, amiga, não basta que uno hable de la seguinte maneira: se Deus está comigo, ou melhor, se Deus está comigo, então quero que Deus venga com uma señal. Ele tem que dar-me, melhor dito, não? Ele tem que dar-me uma señal. Dá-me uma señal que tu estás comigo. E uno queda de braços que? De manos que? Cruzadas. Uno queda de manos cruzadas. Eu quero uma señal para que me mueva de aqui, para que eu pueda tomar uma decisão, uma atitude de crer nele, crer em Deus, em sua palavra. Primeiro eu quero uma señal. Perdóname, pero Deus não lhe vai dar nenhuma señal. Porque para que a señal de Deus, ou para que Deus se manifieste na vida de uno, primeiro, nós outros temos a obrigação de crer para ver. Gedeão quis ver, pero ele, primeiro, apresentou a ofrenda que expressou sua fé, que expressou sua confiança. Ele estava um pouquinho aí com a dúvida, és ou não és, pero sabes que? A ofrenda não falha. A ofrenda lo vai definir-lo todo, se és ou não de Deus. Então, a ofrenda, amigo, amiga, tem um valor infinito, tem um valor que é difícil de calculá-lo, porque é infinito, o valor da ofrenda. O valor da ofrenda está mais allá de billetes, de dinheiro, de ouro, plata, ofrenda, algo monetário entregado, depositado no altar. O valor espiritual da ofrenda está mais allá do que uno pode imaginar-lo. Compreende, sim ou não? Então, siga falando assim. Aí disse assim, mira. E ele respondeu: eu esperarei hasta que vuelvas. Eu esperarei hasta que vuelvas. Está em Jueces capítulo 6, versículo 18. Gedeão queria mais, muito mais que palavras. E se uno quer mais, muito mais que palavras, há que provar-lo. Há que colocar sua fé por obras, há que provar sua fé por meio, através de las ofrendas, de sacrifício, de entrega. E disse assim, vamos seguir aqui. Ele queria ter a certeza absoluta da autoridade divina de aquela pessoa com quem ele falava. E uma forma de confiar nisto era apresentando sua ofrenda. Se essa pessoa realmente hubiera venido de Deus, então sua ofrenda serviria como combustível. Então, a ofrenda serve como combustível. Para quê? Para o fogo de Deus. O fogo é o resultado da combustão, da criação simultânea, do calor e da luz.
se utiliza a menudo na Bíblia como símbolo, se utiliza como símbolo de la presencia de Deus, pois su presencia quema al impuro e elimina el camino del puro. Entonces, la ofrenda ella quema las impurezas. El fuego, mejor dicho, el fuego consume, quema las impurezas. El fuego de Deus. Pastor, mira, eu quero que o fogo de Deus, então, descienda sobre minha vida, sobre minhas finanças, sobre minha família, espiritualmente falando. Eu quero que o fogo de Deus descienda sobre minha vida para consumir com as impurezas, a envidia, a brujeria, a hechiceria, para consumir com toda esta carga negativa que me ha impedido de ser feliz, que me ha impedido de prosperar, que me ha impedido de ver meu hogar, minha família restaurada, meu matrimônio bendecido. Pastor, eu quero este fogo em minha vida. Ok, mas para que este fogo se presente em sua vida, para consumir as impurezas, as cargas que ha generado problema em sua vida, é necessário o combustível, que é a ofrenda. E mais adelante hablaremos da ofrenda de sacrifício, para casos impossíveis, para objetivos, metas, sonhos extraordinários, algo inaudito, ok? Mas sepa que para que o fogo de Deus se manifieste é necessário o combustível, que é a ofrenda. A ofrenda tão criticada por muitas pessoas, hasta cristianos, han criticado a ofrenda, os diezmos, votos, sacrifício. Então, Deus mío, é o fim do mundo, falar de sacrifício. Sin embargo, é a ofrenda e é o sacrifício que hace encender a llama de Deus, e esta llama, este fuego divino, é o que vai a queimar, a remover todas as impurezas que está em sua vida, física, familiar, espiritual, econômico, emocional, sentimental, etc. É este fuego. E não há fuego se não há ofrenda de sacrifício. Seguimos aqui. O fuego foi utilizado, vamos aqui a alguns exemplos, não? O fuego foi utilizado sempre como muestra de la presencia física de Deus ante os homens. Em la aliança hecha com Abraão, Deus passou entre as partes de los animales em forma de uma antorcha ardiente. Em forma de uma antorcha ardiente. Ok, pero en aquel entonces os animales que Abraão preparou, los partió e los metió uno de frente para el otro, foi la ofrenda naquele entonces, la ofrenda de sacrifício de Abraão. En aquele entonces, compreende, sim ou não? Entonces, el combustible, la ofrenda. Entonces aí estava el combustible, la ofrenda, e Deus passou em meio como uma antorcha de fuego ardiente para consumir as impurezas, para que o fuego de Deus pueda passar em la vida de uno e remover as impurezas. Vuelvo a repetirlo, amigo mío, amiga minha. É necessário a presença do combustível, que tem nome, ofrenda de sacrifício. Ok? Vamos aqui. Bueno, em la aliança hecha com Abraão, Deus passou entre as partes de los animales em forma de uma antorcha ardiente.
el fuego vino sobre Sodoma y Gomorra, el fuego en la aparición de Dios a Moisés, a través de la zarza ardiente, el fuego que consumió a Nadab y Abiú, el fuego que vino del cielo para consumir la ofrenda del profeta Elías. Você conhece a história, não? Que o profeta Elias lançou um desafio, o Deus que contestara, que respondiera com fogo, este seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal prepararam sua ofrenda, seu altar para Baal, clamaram, não houve señal. Elias preparou a ofrenda de sacrifício, dificultou o sacrifício, porque ele agarrou, vamos falar de los dias atuais, não, como cubetas llenas de água, derramou sobre a ofrenda, ou seja, dificultou, porque água é para apagar, ele derramou água. Isso, sua oração não chegou a 1 minuto e Deus contestou com fogo. Mas por que contestou Deus com fogo naquele entonces? Porque aí estava o altar que Elias levantou, restaurou, e sobre o altar aí estava o sacrifício, a ofrenda de sacrifício, o combustível, e Deus pudo descender e materializar-se naquele entonces em forma de fogo. Quiere uno que o fogo de Deus, o fogo consumidor del Senhor, descenda sobre sua vida para consumir com todas as impurezas, que são os problemas, as cargas negativas, etc. Quer você? Então, amigo, amiga, não há outro caminho. É necessário preparar, apresentar para Deus a ofrenda de sacrifício. Ok? E disse assim: era um hecho aceptado em la cultura dessas épocas que o Deus de Abraão se manifestara através de fogo. Por essa razão foi que Elias desafiou a los profetas de Baal, proponiendo que Deus enviara fogo del cielo para quemar el sacrifício. A través de este acto, probaria que ele era Deus. El fuego era essencial em todas as ofrendas de sacrifício, devido à sua importância simbólica, Vamos seguir aqui para finalizar esta parte. Em épocas cristianas, o fogo conservou seu poder simbólico. Segundo o testemunho de São João Bautista, o Senhor Jesus foi bautizado com o Espírito Santo e com fogo. Por isso, o Senhor hace a seus ministros llamas de fogo, el fuego que não se apaga, e el fuego que probará el trabalho de cada e etc. El fuego aqui bautizado com el fuego aqui, melhor dito, é o Espírito Santo, amigo, amiga. É o Espírito Santo. Vamos abrir aqui, falar de um detalhe. Vamos falar de um detalhe aqui. Por isso que nós outros sempre lo hemos dito. A necessidade de buscar o bautismo com o Espírito Santo. A necessidade de buscar o bautismo com o Espírito Santo. Pastor, tenho que fazer um voto de ofrenda, um sacrifício de ofrenda para que eu receba o Espírito Santo? Não necessariamente. Há muitos que lo han hecho, que lo hicieron e receberam o Espírito Santo, pero não apenas ou solamente por el hecho de entregar en el altar uma ofrenda de sacrifício econômico, porque não é suficiente. É necessário, em primeiro lugar, amigo meu, amiga minha,
estar uno disposto a sacrificar sua própria vontade, sacrificar su yo, colocar ao lado, poner ao lado sua própria vontade, dizer não a su yo, a sua vontade, para ser a vontade de Deus, sacrificar a si mesmo, sus pecados, las ganas que uno tiene quizá não de tomar, de prostituir-se, de sair em fiestas, de fazer isso ou aquello, enfim, há que estar uno disposto a sacrificar, ok? E a ofrenda de sacrifício econômico no altar, a ofrenda de sacrifício econômico no altar, para quem tem já o Espírito Santo, é algo normal, é natural, melhor dito. Não é necessário dizer-lhe a uno, haga isto, haga aquello. O próprio Espírito de Deus que habita em uno, lo disse, eu quero isto, eu quero aquello. E a pessoa llena do Espírito Santo ha dito, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Bueno, vamos adelantarmos aqui, não? Vamos adelantarmos aqui, a ver onde estamos. Bueno, Gedeão sabia que solamente Deus, ou o verdadeiro Deus, se manifestaria através do fogo. Por lo tanto, ele le pediu ao ángel del Senhor que não se fuera hasta que não lhe dê sua ofrenda. Apesar da situação econômica de Israel, e nesses dias, Gedeão preparou um cabrito e panes, sem levadura. Ou seja, quando há dentro de uma pessoa a fé, as ganas de agradar a Deus por meio de ofrendas de sacrifício, hasta o mais pobre tiene su cabrito, tiene sua ofrenda para entregársela a Deus. Pero esta foi a ofrenda de Gedeão para Deus, foi o que Gedeão propuso em seu coração hacerlo, e mais adelante vamos a ver lo que Deus lhe pediu a Gedeão, porque uma coisa é o que Jackson quer dar e lo ha dado, outra coisa é entregar e oferecer a Deus aquilo que o próprio Deus lhe ha dito ou lhe ha pedido em sua consciência. Dá-me isso ou dá-me aquilo, para que eu pueda manifestar-se em sua vida de maneira, de forma a cambiar toda esta situação de humilhação e de pena, de vergonha. Ok? Vamos seguir aqui. Aí disse assim, mira. Aí disse assim, Deus exige la ofrenda pura, exige la pureza en las ofrendas de que estén livres de la levadura. Por isso que Gedeão apresentou panes sem levadura, pães sem levadura. Isso significa uma ofrenda sem hipocrisia. Me explico, não? Sem hipocrisia. Ou seja, o que vou entregar, o que vou apresentar-lhe a Deus no altar, tem que ser, amigo, amiga, de coração aberto, sincero, sem hipocrisia. Não posso apresentar a minha ofrenda com malícia. Vou ofrendar a ver o que passa, vou entregar meu dízimo, entregar minha ofrenda a ver o que passa. Não, não pode ser com este pensamento, com esse sentimento. Tem que ser com pureza, porque você crê, porque adentro sua é uma fé, aunque pequena, pero pura, sincera. Ok? Vamos aqui? Gedeão se olvidou, Gedeão se volvió, melhor dito, perdona-me, Gedeão se volvió com suas ofrendas preparadas e las apresentou ao Senhor. O cabrito havia sido cocinado e colocado em uma cesta com pão sem levadura. E o caldo estava em um pote que ele apresentou ao Senhor.
Pero el Señor le mandó que pusiera la carne y el pan sobre una piedra y vertiera el caldo sobre él, dificultando el sacrificio, derramando el caldo sobre los panes, sobre la carne, ¿no? La piedra simbolizaba el altar del sacrificio, el Señor Jesús, y extendiendo su vara, el ángel tocó la ofrenda y el fuego se levantó en la piedra del altar, no del cielo, y consumió la ofrenda. Es decir, quando apresentamos uma ofrenda de sacrifício a Deus en el altar, el fuego se levanta como señal que confirma la aceptación de Deus de nuestra ofrenda. Ou seja, quando apresentamos, espiritualmente hablando, estamos hablando do fuego espiritualmente hablando. Quando apresentamos a Deus nossa ofrenda de sacrifício, o fuego se levanta. Não que você vá ver um fuego se levantando al momento, não. Então, pastor, como saberei eu se a ofrenda que é entregado foi aceitada ou não por Deus? É simples de sabê-lo, porque se a ofrenda que uno vai entregar ou ha entregado a Deus ha sido uma ofrenda pura, sem hipocrisia, sem malícia, com sinceridade, então o fogo de Deus vai levantar-se, não de forma visível, mas espiritualmente hablando, vai levantar-se o fogo e vai começar a consumir as impurezas de sua vida. É quando uno começa a dar-se conta, ou se dará conta, de que sua vida começa aqui a cambiar, a avançar. Sua vida começa a cambiar, todo começa a cambiar. Por que começou a cambiar? Porque a ofrenda foi aceitada, a ofrenda foi de sacrifício, foi aceitada por Deus, então o fogo começou a consumir com as impurezas que lo ha hecho sufrir. Finalizando, disse assim: a ofrenda representa a vida inteira de la persona. É por isso que se chama ofrenda de sacrifício, porque representa a própria vida del ofrendante. El fuego de Dios se levanta del altar y entra directo al corazón del ofrendante. El fuego, o señal de Dios, es la demostración absoluta, la fe sobrenatural, la convicción de que el Señor acepta la ofrenda y confirma el cumplimiento de su promesa al ofrendante. Si la ofrenda es impura, se contiene levadura, ou seja, hipocrisia, malícia, etc., o fogo do altar não la consume, porque Deus não aceita ofrendas impuras, e o ofrendante desciende do altar sem a resposta de Deus. Isto significa que seu oferecimento foi em vano. Pastor, quer dizer então que eu tenho que esperar para ver se Deus aceitou ou não minha ofrenda? Bueno, las evidências, usted vai verlo en el paso de los dias, semanas, meses e anos. Agora, lo primeiro que sucede quando Deus aceita a ofrenda de uno de sacrifício é uma certeza absoluta, uma certeza dentro suyo. Ao momento, quando você sube ao altar e entrega sua ofrenda de sacrifício a Deus, então, ao momento, seu interior, seu coração se llena de uma certeza, sua consciência queda limpia. Eu hice lo que me tocava ser, e estou seguro que Deus já me contestou. Então, o primeiro é a certeza. A certeza, porque quando uma pessoa não oferece, não entrega uma ofrenda perfeita,
ou seja, uma ofrenda impura, não hace lo que, não ha hecho, não hace lo que deveria ser, aí habrá dúvidas, inseguridade, é porque não foi aceptado. O ponto é, o fuego de Deus vai consumir as impurezas. Mas para que o fuego de Deus se manifeste na vida de um, é necessário o combustível. O combustível para encender a chama, o fuego de Deus. O combustível é a ofrenda de sacrifício. Sem a ofrenda de sacrifício no altar, não haverá fuego. Se não há fuego de Deus na vida de um, aí vai a permanecer as impurezas, as cargas, os males, dando vida, generando problema tras problemas. Quer que o fuego de Deus, amigo meu, amiga minha, se manifeste em sua vida? Então é necessário o combustível, que é a ofrenda. Ok? Pense nisto, medite em tudo o que hablamos ahorita, porque se o fuego de Deus não se ha manifestado em sua vida, não ha consumido as impurezas de sua vida, é porque, amigo, amiga, está faltando o combustível, a ofrenda de sacrifício. Ok? Nos quedamos por aqui para não ser mais largo o vídeo e hasta o próximo vídeo, hablando sobre o livro do Senhor Bispo Macedo, Gedeón e los 300. Que Deus nos bendiga a todos de maneira rica e abundante. Tchau.